Cristiano Ronaldo deu uma entrevista bombástica pra esse camarada aqui. Ele é o Piers Morgan, é um jornalista inglês muito polêmico e muito fanfarrão. Ele gosta de falar merda, ele gosta de ser polêmico, né? E a entrevista foi feita e publicada parcialmente no jornal The Sun. Isso aqui é um tabloide da pior categoria que existe na Inglaterra. Ninguém leva a sério essa desgraça aqui. É realmente um negócio sensacionalista, é podre mesmo. Porém, a entrevista é real. A entrevista é real, tem vídeo, tá gravado. Então, ainda que o jornal seja, né, de quinta categoria e o jornalista seja um fanfarrão, a entrevista é real. E o Cristiano Ronaldo simplesmente quebrou o silêncio sobre a situação dele atual lá no Manchester United e deu declarações que desagradaram muitas pessoas, né? Então, primeiro ele falou sobre a saída do clube. O United tentou me forçar a sair. Não só o técnico, mas também outros no clube. Me senti traído. Sinto que algumas pessoas não me queriam no clube, tanto temporada passada quanto nessa temporada atual. Tá aqui uma screenshot dele dando entrevista, beleza? Além disso, ele falou outras coisas aqui, se liga só. Ele pegou e falou sobre aquele técnico antigo do Manchester United, que saiu recentemente agora até no início da temporada, que era o Ralf Rangnick. Se você nem é técnico, como vai treinar um clube como o Manchester United? Eu nunca nem havia ouvido falar em Ralf Rangnick. Lembrando que o Ralf trabalhou muito tempo como treinador, mas também como diretor esportivo, né? Ele trabalhou nos clubes da Red Bull e coisas do tipo. Então o Cristiano deu uma cutucada violenta no camarada que nem tá no clube mais pra se defender, velho. Agora ele também falou o seguinte sobre o próprio treinador. Tá aqui o Erik ten Hag, tá aqui o Cristiano Ronaldo. Ele disse: eu não respeito o Erik ten Hag porque ele não me respeita. Se você não demonstra respeito por mim, eu nunca vou demonstrar por você. É uma parada maluca. O jogador, que ainda é jogador do clube, dar uma entrevista dizendo que ele não respeita o próprio técnico. É um negócio, assim, louco, né? Eles estão falando aqui, ele falou também um pouco sobre a reconstrução do Manchester United, né? Ele disse que se querem reconstruir destruindo primeiro, tudo bem começar por mim, mas não era o caso. Ele também disse que ele chegou no Manchester United de volta agora em 2021 e encontrou o clube praticamente da mesma maneira que ele tinha deixado lá em 2009, né? Então, um clube totalmente parado no tempo. Ele disse desde das coisas mais simples, assim, tipo a cozinha, a alimentação dos jogadores e tal. E ele também, cara, o bicho tava no modo assim, metralhadora giratória, não quis nem saber e mandou uma pra cima do Wayne Rooney, ex-parceiro dele, aliás, um grande companheiro de ataque do Cristiano Ronaldo no United. Não sei porque o Rooney me critica tanto, talvez porque ele está aposentado e eu jogando em alto nível. Não vou citar que pareço muito melhor que ele, acho que ele quis dizer da aparência, né? Porque é verdade. Eu pareço. Então o Cristiano Ronaldo estava no modo artilheiro, né? No modo, na verdade, artilharia pesada, saiu atirando para todos os lados e pra mim, não consigo ver uma chance do Cristiano Ronaldo continuar no Manchester United depois disso. Não só ele não deve continuar porque não vai ter clima, como também quem dá uma declaração dessas já sabe que vai sair. Já tem alguma coisa encaminhada, ou já sabe que a porta do clube tá aberta pra ele ir embora, porque senão o cara não falaria isso. Além disso, também quero chamar, antes de perguntar a opinião do Yuri, chamar a atenção para o timing dessa declaração. Hoje, dia 14 de novembro de 2022, é o dia em que todos os clubes têm que liberar os seus jogadores para as seleções. Ou seja, ele deu a declaração ontem à noite, logo depois que o futebol de clubes estava encerrado. Foi estratégico. Depois do Manchester United concluir sua rodada no campeonato inglês, ele pegou e soltou a declaração, justamente porque eu imagino que ele vai pra Copa, vai tentar jogar bem e quando voltar já não espera mais atuar pelos Red Devils. Assim eu imagino. Primeiramente, eu acho meio lamentável que duas grandes vitórias do Manchester United nessa temporada, que foi a vitória contra o Tottenham, que o United jogou demais, talvez tenha sido o melhor jogo do time na temporada. É aquele que ele não quis entrar no final do jogo, né? Exatamente. E agora essa vitória contra o Fulham, que foi uma vitória conquistada no último minuto do jogo com um gol de um garoto da base que tem menos de 18 anos de idade. Detalhe, o garoto é fãzaço do Cristiano Ronaldo, o Garnacho. Fãzaço, é apaixonado por ele. E nessas duas vitórias, onde os holofotes poderiam todos estarem no Manchester United, na evolução do time, mas nas duas acabou que terminou o jogo e a única coisa que se fala sobre é o Cristiano Ronaldo, né? Em duas ocasiões ele conseguiu atrair os holofotes para ele após um grande momento do clube na temporada. Isso não faz bem pro Manchester United, não faz bem pros jogadores, muito menos pra torcida. Agora, sobre as declarações dele, eu acho que tem duas facetas aí, né? Primeiro que ele tá certo a questão das críticas ao clube.
a questão da estrutura, porque realmente o United é um clube que parou no tempo, desde a saída do Alex Ferguson, é um clube que tem uma diretoria muito questionável, uma administração muito questionável. Então, ele fazer essas críticas aí é uma coisa. Eu acho errado ele fazer agora. Pra mim, ele deveria dar essa entrevista depois que sair do clube. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Assim, ele pode até falar essas coisas, mas eu acho que, na minha opinião, falar na imprensa é pouco profissional, porque tu tá jogando fogo no clube, ainda fazendo parte dele e no meio da temporada, Exato. sabe, cara? Não me parece que eu acho que quando tu faz parte de alguma parada, se tu quiser consertar, corrigir, tu tem que falar isso internamente, tu tem que se reunir lá com os diretores, com o treinador, não sei o quê, e falar isso diretamente. Quando tu vai pra imprensa, tu tá jogando gasolina no fogo, sendo que é um clube que tu ainda faz parte, tu ainda é funcionário do clube, né? Então eu não acredito que esse é o tipo de coisa que se resolve dando declaração na imprensa. Então, assim, ele pode estar certo, e me parece que ele está certo. Só que a forma como ele agiu me parece um pouco desrespeitosa até com os companheiros de equipe e outras pessoas que trabalham no clube, né? Exatamente. E, querendo ou não, quando ele divide as declarações dele em críticas ao clube que são embasadas, que fazem sentido, só que ao mesmo tempo ele começa a fazer alguns ataques pessoais, por exemplo. Tudo bem ele dizer, pô, na minha opinião, o Ralf Rangnick não deveria ter vindo, o United deveria ter ido buscar um treinador melhor, apesar de que era muito difícil, porque era meio de temporada, né? O United demitiu o Ole Gunnar Solskjaer antes da metade da temporada, então não era fácil você ir atrás de um treinador de peso àquela altura. O Rangnick era talvez um dos nomes mais acessíveis no mercado. Chegou até com um certo respaldo. Eu lembro quando ele chegou, o Klopp, né? O Klopp chegou e falou assim: vocês vão ver Exato. agora que o melhor técnico alemão não sou eu, é ele. E aí que ele tá no erro, porque quando ele fala assim, pô, eu nem sei quem é esse Ralf Rangnick. Primeiro que ele tá desrespeitando um cara que é considerado um dos nomes mais importantes do futebol alemão na última década. Só aí ele já tá no erro. E segundo que ele tá atacando um cara que nem tá mais lá, poxa. Entendeu? Pra mim isso é uma coisa que não faz sentido. Por isso que eu falei, assim, se ele fala essas coisas depois de ter saído do clube, ok, porque já é um pós Manchester United, ele já tá em outro clube, ou, sei lá, de repente é aposentado, certo, mas não. E aí, e quando ele ataca o Erik ten Hag, aí já é quando ele se perde, né? Porque uma coisa é você fazer críticas pontuais ao clube. Agora, a partir do momento em que você começa a criticar o seu atual treinador, porque ele ainda é treinador do Cristiano Ronaldo, ele já começa a entrar numa zona meio errada. Porque quando ele fala assim, pô, eu não respeito ele porque ele não me respeita, ele precisa dizer que desrespeito é esse. Porque, por exemplo, se ele considera que é desrespeito ele ser reserva, se ele considera que é desrespeito ele entrar no final do jogo, aí, pô, me desculpa, mas ele tá errado. Não dá pra nenhum jogador de futebol do mundo, especialmente um cara que já tá no fim da sua carreira, nos 37 anos, achar que é desrespeito ele ser reserva. E também é uma questão desse negócio de respeito e ser reserva. É claro que os fãs do Cristiano Ronaldo vão defender ele até se ele tivesse jogando parado, né? Mas assim, em termos de desempenho, cara, eu vejo que muitos torcedores do Manchester United passaram a dar a razão ao Erik ten Hag, porque o Cristiano Ronaldo recebeu chance. Não é que ele também não jogou, que ele tá no banco há 15 partidas seguidas. Ele jogou, ele teve chance como titular também, né? Nem na Europa League ele conseguiu se destacar tanto quanto se imaginava. E também quando tu fala um negócio desse que é desrespeito você ficar no banco, você de certa maneira está desrespeitando outros companheiros de equipe que estão jogando melhor que você. Então, cara, tem gente jogando no lugar do Cristiano e sendo titular por mérito, né? Na minha modesta opinião aí, acredito que na opinião do Erik ten Hag também. Então, se você fala, não, eu ficar no banco é desrespeito, e os outros que estão jogando, né? Você não tá rebaixando eles? Você não tá minimizando eles? E assim, cara, é curioso que ele fala sobre ser desrespeitado, sendo que depois de um episódio lamentável no jogo contra o Tottenham, ele fica suspenso da partida contra o Chelsea. Depois, quando ele volta, ele é titular em 3 ou 4 partidas consecutivas, inclusive sendo capitão. Cara, ele ter ganhado a braçadeira de capitão depois da atitude do jogo contra o Tottenham mostra muito pelo contrário, que os caras estão tendo muito respeito por ele. Entendeu? Porque se fosse qualquer outro jogador, nunca vestiria a braçadeira de capitão novamente depois daquilo. Então, assim, a entrevista ainda não foi ao ar completa, é importante destacar isso. Essa entrevista está programada. Essa entrevista tem 90 minutos, cara, é 1h30 do Cristiano Ronaldo falando. Então ainda tem muita coisa muita bomba pra ser soltada. Eles jogaram tipo os destaques assim no Twitter e também aqui nesse artigo do The Sun. O que, assim, corrobora com essa sensação de que foi muito estratégica, né? Porque eles poderiam ter esperado para começar a promover essa entrevista, tipo, terça-feira, porque a entrevista vai ao ar na quarta e na quinta. Eles poderiam ter começado a promover ela terça, ou então hoje. Mas começaram justamente
após o fim dos jogos de clubes, né? Após começar o modo Copa. Então, sei lá, cara, eu acho que, como a gente falou, ele tem direito de falar o que ele falou, ele tá certo em alguns pontos, mas, sinceramente, não faz bem nenhum ele falar isso agora, ainda sendo jogador do United, porque a única coisa que vai acontecer é que quando ele voltar da Copa, ele vai ficar na geladeira, não vai voltar a vestir a camisa do United depois disso. Sinceramente, eu acho, até pra um cara do tamanho dele, eu acho impossível ele voltar a jogar pelo clube depois de falar essas coisas. Vai ficar na geladeira durante o Boxing Day. E em janeiro vai ser novamente aquela correria, aquela corrida para tentar achar um novo clube, né? Que já teve na última janela. Que inclusive o Cristiano Ronaldo negou. O Cristiano Ronaldo, cara, pra você ter uma noção, ele desmentiu toda a imprensa europeia. Porque na última janela, toda a imprensa europeia, os principais jornais e jornalistas da Europa noticiaram que o Cristiano Ronaldo e o Jorge Mendes, que é o agente dele, estavam tentando encontrar um clube na Champions League para ele jogar. O Fabrício Romano falou isso, que é um jornalista super confiável. O David Ornstein falou isso. O Duncan Castle falou isso. Então, assim, quando ele chega e fala que ele não queria sair e o United estava forçando ele a sair, ele praticamente disse que todo mundo estava mentindo. Não, e eu vi gente assim, muito estranho, cara. ah não, pô, como é que vocês acreditam mais na mídia do que no Cristiano Ronaldo? Eu acho muito engraçado essas pessoas que pegam e jogam todos os veículos, todos os profissionais de mídia num apenas uma palavra, mídia. E aí, mídia é algo ruim, mídia é algo que não dá pra confiar. Mídia, cara, pelo amor de Deus, a gente tem que ser um pouquinho... Tem um pouquinho de maturidade aqui, né? A gente tá falando de diversos veículos diferentes, de diversos países, com diversos jornalistas diferentes, né? Tem muita gente confiável na mídia, que tanta gente acha que é um lixo. Claro que tem partes da mídia que realmente são, né? O próprio The Sun é uma piada. Mas você querer descredibilizar todos os jornalistas, todos os veículos de mídia, só pra defender o seu atletinha do coração, aí, por favor, né? Tem que ter um pouco de maturidade. Então, me parece que sim, de certa maneira, ele quis dizer assim, não, eles que quiseram me chutar, não foi eu que quis sair. Porque, se eu não me engano, a primeira informação de que ele tinha pedido para ser transferido veio do Man, que era até um jornalista do Man, que eu esqueci o nome, que ele é um jornalista muito próximo do Jorge Mendes, que é o agente do Cristiano Ronaldo. Aí ele soltou essa informação, aí depois o David Ornstein soltou, depois o Fabrício Romano soltou e de repente já estava geral confirmando essa informação. E é aquilo que eu até já falei aqui uma vez. Quando um jornalista fala uma coisa e ele não é corroborado pelo resto da imprensa, você pode desconfiar e você deve desconfiar. Agora, quando toda a imprensa tá em uníssono dando a mesma informação, cara, me desculpa, mas é verdade. A não ser que você comece a dizer, não, o Jorge Mendes deu uma informação falsa. E por que ele faria isso? Entendeu? É o que não faz sentido, cara. E o Cristiano Ronaldo também, ele falou sobre a questão dos filhos, né? Que ele teve problema com a filha pequena, também teve aquele problema do filho que morreu no nascimento, né? E disse que o clube não respeitou ele da maneira como deveria. E, assim, eu não sei o que aconteceu internamente lá, realmente pode ter sido algo pesado, porque creio que, né, eu não tenho filho, nunca tive um problema desse, mas creio que deve ser um dos momentos mais delicados da vida de qualquer pessoa, né? Então, se você não recebe o apoio que você esperava do seu clube, ainda mais de um clube onde você é ídolo, num momento tão pesado assim, realmente me parece algo que... Mais um ponto em que ele pode estar certo, né? Em que ele pode estar certo aí. Mas acho que assim, cara, se a gente for fazer um resumão da parada, é o seguinte: Cristiano Ronaldo tem razão em vários dos pontos que ele falou. Talvez até do Ralf Rangnick um pouco, porque realmente o Ralf, eu acho que estava há anos sem treinar nenhum clube, assumiu o Manchester United, né? Mas a forma como ele falou, o timing, o jeito, assim como uma entrevista bombástica, sabe assim, cara, eu acho que fica um gosto amargo no torcedor do Manchester United, né? O restante dos torcedores dos outros times estão se divertindo, estão achando que é entretenimento. Os fãs do Cristiano Ronaldo estão todos do lado dele, mas pro torcedor do Manchester United, pro cara que é Red Devil, acima de qualquer coisa, eu vi na internet, pelo menos, a maior parte da galera ficar magoada, sabe? Achou que ele não foi profissional, achou que ele jogou o clube embaixo do ônibus, tacou fogo na casa em que ele mora, digamos assim, né? Então, acho que a sensação geral dos torcedores do clube dele foi bastante negativa. E não sei como é que isso vai acabar podendo, de repente, colocar um pouco de... sujar um pouco a imagem dele em geral, né, em relação ao clube, né? Porque ele sempre foi tratado muito bem no Manchester United, sempre foi muito querido por lá, considerado um ídolo e tal. E aí depois dessa, você acabar saindo dessa maneira, fica uma mancha, não fica não? Fica uma mancha, com certeza, especialmente com um pessoal que mais admirava ele, porque assim, aquilo que a gente já falou um dia desse. O cara que torce pelo Cristiano Ronaldo
ele vai estar do lado do Cristiano Ronaldo independente de qualquer coisa. Então, independente do que ele fale, esse cara vai apoiar ele, vai dizer que ele tá correto. Mas o cara que é torcedor do Manchester United, de fato, que acompanha o United porque gosta do United, não porque gosta do Cristiano Ronaldo, ele vai ficar magoado. Impossível não ficar. E também a questão próximo clube da carreira dele, né? Com esse comportamento que ele tá tendo nessa temporada, acho que ele com certeza se sente muito respaldado pela legião gigantesca de fãs que ele tem, mas eu acho que ele não tá enxergando que ele, queira ou não queira, ele tá prejudicando a imagem dele e vai dificultar para ele achar um próximo clube, né? Porque imagina você chega em janeiro, por exemplo, o Sporting, que era uma opção aí, sempre foi, não tá no mata-mata da Liga dos Campeões. Então, por exemplo, se ele quiser ir para um clube da Champions, já é uma opção a menos. Provavelmente, quando chegar ali perto de janeiro, cara, as especulações em cima do Chelsea vão crescer muito. Um clube como o Chelsea, quando vai colocar na mesa, contratar um cara desse que tá tendo um comportamento desse, eu acho muito difícil que eles tenham coragem de fazer esse movimento agora. Porque assim, em fevereiro ele já faz 38 anos de idade, o pessoal tá vendo como ele não aceita bem ser reserva e tal, então vai complicar. Porque se o Chelsea contrata ele, acaba jogando uma bomba na mão do técnico, né? Tipo assim, tá, beleza, contratou um dos melhores da história, mas que não vive uma boa fase. E que se ele não tiver bem, você não vai poder tirar. Eles não vão contratar o cara pra fazer a mesma coisa que no United. Tipo assim, não tá jogando bem, tira. Daí ele vai ficar puto de novo, né? Então, se for pra contratar, é pra contratar pra jogar. E aí tá botando uma bomba na mão do Graham Potter, porque se ele não render, o que ele vai fazer, né? E assim, cara, o Chelsea, ele teve um começo bom com o Graham Potter, mas já começou uma derrocada. Eles tiveram 3 derrotas seguidas na Premier League agora. Ou seja, quando voltar da Copa do Mundo, o Chelsea já vai estar sob pressão, porque o Chelsea já demitiu um treinador nessa temporada. E aí você joga uma bomba dessa na mão do cara e fala, ó, eu vou lhe dar o Cristiano Ronaldo agora, do jeito que ele tá agora, se vire. Esse cara tem que jogar. Se ele não conseguir jogar, não vai explodir em cima do Cristiano Ronaldo, entendeu? Vai explodir em cima do Graham Potter. Então, sinceramente, eu não sei se o Chelsea vai aceitar embarcar nessa. De qualquer maneira, eu fico um pouco triste com a situação do Cristiano Ronaldo, porque, cara, eu admiro muito ele, né? A carreira dele é simplesmente brilhante, o jogador que ele se tornou e tal. Mas, bom, a fase é a pior da carreira e agora uma das maiores polêmicas da carreira dele também acabou de explodir, né? Uma ideia que eu tenho, não vai acontecer. Não vai acontecer, mas eu gostaria. Se liga. Cristiano Ronaldo no Paris Saint-Germain. Eu acho que o Cristiano aceitaria assim, ó. Ele não ia pensar duas vezes. Não ia pensar duas vezes, beleza? E o PSG, em termos de marketing, ia fazer uma coisa poucas vezes vista na história do futebol. Imagina o PSG juntando pela primeira vez Messi e Cristiano Ronaldo. Eles iam quebrar a internet, eles iam provavelmente bater recorde de camisa vendida, eles iam bater recorde de pessoas assistindo os jogos deles. Eu acho que seria um negócio brutal. E tem mais, no campeonato francês, o Cristiano poderia jogar quase todos. Tu acha que não? Eu acho que o Cristiano poderia jogar quase todos. Claro que teria um problema ali no time, porque imagina, com o trio lá da frente do PSG, às vezes já não é fácil ter um equilíbrio defensivo naquele time. Imagina se o trio tivesse ainda o Cristiano Ronaldo no ataque, né? Seria muito difícil aí a questão defensiva da equipe. Ó, pelo menos na questão do marketing, eles iam deitar, velho. Na moral, ia ser um negócio explosivo. Tu imagina o Cristiano e o Messi entrando um atrás do outro com a camisa do Paris Saint-Germain numa partida. Até eu ia começar a ver os jogos do Paris Saint-Germain todo jogo, velho. Cara, eu acho que não daria certo de jeito nenhum. O PSG não conseguiu jogar na temporada passada com Messi, Mbappé, Neymar e Di Maria. Pior que o Di Maria era um cara que ajudava bastante, apesar de ser um jogador mais ofensivo. Agora você imagina Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Meu amigo... Porque assim, nenhum desses 4 marca. O Neymar ainda dá uma voltadinha ali pra marcar, o Mbappé faz uma sombra... Mas o Messi e o Ronaldo, cara, eles andam em campo sem bola. O Ronaldo, no máximo, ajuda ali no escanteio. De resto, nossa senhora. Ia ser aquele negócio, né? Com a bola, em questão de entretenimento, porra, o PSG ia bater recorde de audiência. Todo mundo ia parar pra ver. Mas eu acho que esse time não ganharia caceta nenhuma. Talvez a Ligue 1, porque a Ligue 1 é a Ligue 1, né? Mas se chegasse na Champions, ele ia ser eliminado pra qualquer clube, cara. Assim, se fosse no auge, o Messi e o Ronaldo no auge, eles jogariam juntos tranquilamente, mas hoje em dia eu acho que não rola não. Mas assim, seria incrível. Eu apoiaria, né? Sabe? Eu também, que eu tenho minhas reservas contra o PSG, mas essa aí eu queria ver, cara. Só pelo entretenimento ia ser massa demais. Não, o entretenimento e o valor histórico, né? Mesmo se flopasse,
Ia ser uma flopada maior do que, tipo, Galácticos do Real Madrid, ou o Quadrado Mágico da Seleção Brasileira, sacou? Que foram grandes nomes que jogaram juntos e não deram o resultado que se imaginava. Seria até maior do que isso, seria fantástico, cara.